Vai chegar o som. O terceiro apelo, diligência e o esforçar para descansar. Que lindo. Efésios, você sabe, tem 3 grandes sessões. A primeira sessão é descanso, a segunda sessão é andar, a terceira sessão é batalhar. Nessa ordem. Nunca pode ser mudado. Primeiro descansar, depois andar e depois batalhar. Nessa ordem. Então, esse é o terceiro apelo. O quarto, ele está no capítulo ainda 4, verso 14. 4:14. Tendo, pois, a Jesus, olha aí de novo, vírgula, o nome dele desacompanhado, batizando a humanidade dele, e aí à frente diz, o Filho de Deus, o homem, Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aí está o apelo. Conservemos, mais uma primeira pessoa do plural. A que se refere esse apelo? Constância de fé. Lembre-se então, todos esses primeiros 5, já estamos no quarto, falam do significado da consagração. Queremos manter firme a nossa relação com o nosso Senhor, consagração. Queremos manter firme o nosso altar pessoal, consagração. Então há mais um elemento essencial. Constância de fé. Irmãos, há uma diferença entre a palavra confissão, que está aí no verso 14, nossa confissão, da palavra profissão de fé. A diferença é, profissão de fé é feita num ambiente amistoso. Confissão de fé é feita em um ambiente inamistoso. Compreende a diferença? Nós somos chamados a professar a nossa fé, isso fazemos no nosso ambiente cristão, mas também somos chamados a confessar a nossa fé. Há tantos exemplos maravilhosos que nos levam às lágrimas quando nós vemos a história dos mártires. Todos os séculos. Não é? Por que morreram como morreram? Porque eles conservaram a sua confissão até o fim. Exultantes. Inácio de Antioquia, quando foi levado para uma arena para ser devorado por leões, foi dito a ele se ele queria dizer suas últimas palavras. Ele disse, levantou só olhos ao céu e orou. Meu Senhor, eu não sou um homem digno. Dar testemunho do meu amor por ti diante de tantas pessoas num momento. Confissão de fé. Conservemos firmes a nossa confissão. Quem foi o primeiro mártir da Bíblia da era cristã? Como ele partiu? Vejo os céus abertos. Essa é a história de todo mártir. E o Filho do Homem de pé à destra. Maravilhoso. Conservemos firmes nossa confissão. Então, esse é o quarto apelo. Constância de fé. A confissão da pessoa e obra de Cristo. Quinto apelo, para encerrar então o primeiro grupo de 5. Todos falando do significado da consagração. Está aí. Essa confissão de fé é falar de Cristo. A coisa que eu fico mais triste quando eu falo com uma pessoa, um grupo de pessoas, e falo de Cristo, falo da vida espiritual, eu percebo as pessoas assim, incomodadas, irritadas, não vendo a hora de eu parar de falar. Aqui eu estou fazendo uma gravação dentro do computador, uma transmissão. Eu não vejo o rosto dos senhores. Aqui também a pessoa entra e sai. Muitas pessoas estão, mas não estão com o coração em Cristo.
Elas estão aqui no coração do ego, às vezes. Uma curiosidade, algum objetivo seria fútil. Estar por estar. Nós fazemos isso em confissão. Muitas pessoas nos rejeitam confessar. Pessoas muito próximas. Não ouvem. Elas têm a obrigação ali de estar ouvindo, mas não estão ouvindo. Tem que fazer uma pergunta. Eu acabo vendo a morte espiritual à minha frente. E isso é muito triste. Muito triste você estar numa reunião feliz por ter a oportunidade de falar de Deus e as pessoas vendo o tempo passar para eu parar de falar ou para acabar o tempo que eu tenho para falar. Estou confessando. Vou confessar. Está gravando. Está gravado. Mais de 1 ano e meio. E é muito duro ver pessoas vivas, naturalmente vivas, sorrindo, trabalhando, cuidando dos filhos, netos, pais, mas com espírito mortificado. Eu percebo, é como se eu percebesse o Espírito Santo gritando, modo dizer, para a pessoa abrir o coração, para ele poder habitar naquele coração. É nisso que o Espírito Santo está gritando através da nossa pessoa. E outros filhos de Deus que estão confessando o Espírito Santo. Ainda aí no capítulo 4, verso 16. Achemos. Mais uma vez, o que é lindo aqui. Ninguém conhece o caminho para o trono da graça, a não ser o Espírito Santo. Ele veio morar em nós. Então é ele que fala no plural. Acheguemos-nos. Como que dizendo, fique tranquilo. Mantenha suas mãos atadas às minhas. Eu conheço o caminho do trono da graça. Eu conduzo você lá. Eu o conheço muito bem. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. O trono da graça, queridos irmãos, é uma das frases mais lindas da era cristã, chamemos assim. Porque nós sabemos quem está sentado no trono de Deus. Para nós, igreja, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas para o universo em geral, é o juiz de vivos e mortos. É o trono do juízo. O cordeiro aprovado, o homem provado e aprovado, é ele que está lá. Mas quando nós nos achegamos a esse trono, não é para nós um trono de juízo, muito menos de ira. Ele é o trono da graça. E aqui nós encontramos duas palavras maravilhosas nesse. Que bacana, né? Trono da graça. Jesus Cristo, ele vai julgar a graça da sua noiva.
somos nós que nascemos de novo nele, fazemos parte do corpo dele aqui na Terra. E ele vai julgar no sentido de dar mais galardões ou herança, coroas, tem vários termos na Bíblia, para aqueles que estão mais próximos dele, espiritualmente falando. Mas não é um trono de julgar entre a morte e a vida, ou seja, entre o céu e o inferno. Esse é o trono branco. Quando eu falei há pouco que eu vejo numa reunião todos vivos, falando, trabalhando, e é como se observasse pelo comportamento daqueles que vão para o trono branco, e você não consegue tocar o coração deles. Fácil. Da Paulo, o discípulo Paulo, você vai ver que ele também falava algo parecido, muito mais propriedade do que eu, evidente.